Bem, pessoal, então vamos fazer alguns exemplos sobre máquinas térmicas para a gente fixar as ideias. Começar pelo A26. O enunciado diz o seguinte: uma máquina térmica em cada ciclo rejeita para a fonte fria 240 joules, dos 300 joules que retirou da fonte quente. Determine o trabalho obtido por ciclo nesta máquina e seu rendimento. Bem, gente, a gente sabe que ela retira uma quantidade de calor QQ e ela converte parte disso em trabalho e a outra parte ela joga fora para a fonte fria, beleza? E aí eu sei quanto que ela tirou da fonte quente, que é os 300. Eu quero obter quanto de trabalho que ela obtém, ou seja, eu quero o tal e eu tenho a quantidade de calor que ela rejeita, né, para a fonte fria, então é 240 joules. E aí, pela lei, isso daqui na verdade reflete a primeira lei da termodinâmica, que é a lei de conservação da energia, de modo que o tal vai ser igual, passando esse 240 para o outro lado, vai ser igual a 300 menos 240. Então o trabalho obtido vai ser 60 joules. A eficiência é bem baixa, né? Você paga 300 e na verdade leva só 60 joules. Beleza. Então esse foi o trabalho por ciclo que essa máquina realiza. Então, para calcular o rendimento, lembra, é sempre o benefício dividido pelo custo. Qual que foi o benefício? 60 joules de trabalho. E qual que foi o custo disso? 300 joules. Você corta esse com esse, você pode simplificar 6 com 30, daí vai ficar 1/5, né? Eu estou dividindo por 6 dos dois em cima e embaixo, que é conhecido como 0,2, ou melhor, 20%. Esse é o rendimento. Ou seja, apenas 20% do calor que eu retiro da fonte quente eu consigo converter em trabalho. O resto eu tenho que jogar fora. 80% é jogado fora. Beleza? Vamos para o A27. O rendimento de uma máquina térmica é de 60%, ou seja, o eta é 60%. Em cada ciclo dessa máquina, a substância trabalhante recebe 800 joules da fonte quente. Então determine a quantidade de calor, a quantidade de trabalho obtido por ciclo nessa máquina. Bem, eta é o trabalho dividido pelo calor que ele retira da fonte quente. E aí, se o eta vale 60%, então no lugar do eta eu coloco 0,6, que equivale a 60%. Note, gente, 60% é 60 dividido por 100. Ou seja, num total de 100 partes eu tiro 60. Uma fração de 60 partes em 100, que é conhecido também como 0,6. Isso vai ser igual o trabalho, que é o que eu quero calcular, dividido pela quantidade de calor que você retira da fonte quente, que no enunciado é 800 joules. Então o trabalho vai ser igual a 800 vezes 0,6. Quanto que vai dar isso? 800 vezes 0,6 vai dar 480 joules. Beleza. É uma eficiência até que boa, né? Então, vamos lá. Aí ele pergunta a quantidade de calor que em cada ciclo é rejeitado para a fonte fria. Bem, gente, pela primeira lei da termodinâmica, toda energia que eu tiro da fonte quente eu converto em trabalho e converto também em calor que é rejeitado, né? Desculpa, não é QQ, aqui é QF, que é o calor que você dispensa para a fonte fria. Então o QF vai ser simplesmente QQ menos o trabalho. QQ a gente viu que é 800, o trabalho é 480. Então quanto de energia você joga fora vai ser 800 menos 480, que são os 320 joules. E nota o seguinte, você também poderia pensar no seguinte: se você tem um rendimento de 60%, significa que você está jogando fora 40%. Você poderia pegar e calcular quanto que é 40% do total de 800. Se você fizer essa conta, 800 vezes 0,4, vai dar justamente os 320 joules. Beleza? Tá, então agora a gente fechou o A27, bora para o A28.
O A28 diz o seguinte: uma máquina executa um ciclo entre as temperaturas de 500 Kelvin e 400 Kelvin. Qual o rendimento máximo que essa máquina poderia ter? Gente, a gente sabe que o rendimento máximo é o rendimento de uma máquina de Carnot operando entre esses dois reservatórios quente e frio. Então, o rendimento depende essencialmente o rendimento máximo é o rendimento da máquina de Carnot, que é dado por 1 menos temperatura da fonte fria em Kelvin, dividido pela temperatura da fonte quente em Kelvin. Então, esse rendimento vai ser igual a 1 menos, quanto que vale TF? Vale 400. TF é a fonte fria, dividido por 500. Beleza, esse zero morre com esse zero morre com esse zero. Então, eu tenho um rendimento que é 1 menos 4 quintos. Se você tirar o MMC disso, para ficar bonitinho, na verdade aqui de 1 você está tirando 4 quintos, né? Então vai sobrar necessariamente 1 quinto. Então, por exemplo, você pode tirar o MMC, vai ficar 5 dividido por 1, 5, multiplico de cima, menos 5 dividido por 5 dá 1 vezes menos 4 dá menos 4. 1 vezes menos 4 é menos 4. Então vai ficar 1 quinto, beleza? É só tirar o MMC aqui para subtrair fração. Ou então você pensar que de uma unidade você está tirando 4 quintos. Ou seja, quanto que vai sobrar disso? 1 quinto. Então esse rendimento, na verdade, é de 0,2, que é igual a 20%. Então esse seria o máximo rendimento que essa máquina poderia obter. Não há nada que alguém possa fazer para melhorar isso, entendeu? É o limite teórico. Beleza. Aí, vamos então prosseguir. Nota o seguinte, gente, o rendimento, ele sempre é um valor menor que 1, tá bom? É sempre um valor menor do que 1. Então, você tem que cuidar no seu resultado, se der um número maior do que 1, pode desconfiar que está errado. Beleza. A29 diz o seguinte: uma máquina térmica funcionando realizando a cada 4 segundos um ciclo de Carnot. Então ela funciona realizando a cada 4 segundos um ciclo de Carnot. Sua potência útil é de 500 watts. Beleza. As temperaturas das fontes térmicas são 227 graus Celsius e 27 graus Celsius respectivamente. Determine o rendimento da máquina, a quantidade de calor retirada da fonte quente e a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria em cada ciclo. Então, nota o seguinte, a potência útil é necessariamente associada ao trabalho realizado. Então, a potência vai ser o trabalho que se realiza dividido pelo tempo que demora a cada ciclo. Então, a potência vai ser 500 watts, ou seja, 500 joules por segundo. Então, ele realiza 500 joules de trabalho por segundo. O trabalho vai ser tal e o tempo vai ser 4 segundos aqui. Então, qual que vai ser o trabalho? Eu posso isolar o tal aqui. Então, o trabalho vai ser igual a 2.000 joules. Beleza? Então, essa é a potência útil dela, a potência que ela consegue, de fato, entregar em termos de trabalho. Beleza. E aí ele quer o rendimento da máquina, né? O rendimento da máquina. Primeiro, já que é o rendimento da máquina, na verdade você não precisava disso. Você pode calcular o rendimento da máquina usando isso aqui, esse resultado, que é o rendimento da máquina de Carnot, certo? Mas primeiro você tem que converter essas temperaturas para Kelvin, porque não dá certo se você usar graus Celsius. Para converter para Kelvin, você tem que somar 273 a cada na temperatura em graus Celsius, né? Você soma 273. Então, nesse caso aqui, a temperatura da fonte quente, que está em 227 graus Celsius, vai ficar 227 mais 273, que vai dar 500 Kelvin, é o TQ.
enquanto o TF vai ser igual a 27 mais 273, que vai ser 300 Kelvin. Então, o rendimento dessa máquina vai ser simplesmente 1 menos a temperatura da fonte fria, 300, dividido pela temperatura da fonte quente, 500. Corta esses dois zeros, então vai ficar eta igual a 1 menos 3 quintos. 1 menos 3 quintos, 2 quintos, tá bom? 2 quintos. Esse é o rendimento. Então, esse rendimento vai ser de 40%, né? De 0,4. Beleza. A quantidade de calor retirada da fonte quente e a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Agora sim, ó, uma vez que você tem o rendimento vai ser igual ao trabalho que você realiza dividido pelo calor que você retira da fonte quente. De modo que a fonte quente... Desculpa, aí eu posso substituir os valores que eu encontrei. Aqui é 0,4. O trabalho é 2.000 joules, que foi o que eu obtive. 2.000 joules. E o QQ é o que eu quero encontrar, né? É das informações que eu quero encontrar. Então, para isolar o QQ, eu passo ele multiplicando o 0,4 para lá. Então, vai ficar 0,4 vezes QQ igual a 2.000. Só que eu não quero o 0,4 QQ, eu quero só o QQ. Então, esse 0,4 agora eu passo para cá dividindo. QQ 2.000 dividido por 0,4, que é a mesma coisa que 4 sobre 10. Isso então vai ser igual a 2.000 vezes 10 sobre 4. Ou seja, vai ser 20.000 sobre 4, que vai dar um total de 5.000 joules. Beleza? 20.000 sobre 4, 5.000 joules. E aí, então, ó, eu tenho o que ele pede, ó? O rendimento já obtive. A quantidade de calor retirada da fonte quente, ou seja, o QQ, já obtive. E ele quer a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Para calcular a fonte de calor rejeitada, basta eu subtrair do calor cedido pela fonte quente o trabalho que foi realizado. E aí vai dar 5.000 menos 2.000, que vai dar justamente 3.000 joules para o calor rejeitado para a fonte fria. Beleza? Espero que tenha clarificado um pouco mais, né? Clareado, né? Um pouco mais. E a gente encerra essa aula. Vamos tirar dúvidas em sala.